Boa noite a todos. Meu nome é Antônio César Domingues Edu. Sou um graalita, leitor da Mensagem do Graal de Abdurrahim em 3 volumes. Mensagem do Graal na Luz da Verdade. Hoje é dia 9 de julho de 2020, quinta-feira, são 23 horas e 3 minutos. Desce da cruz. Dissertação 46 do segundo volume da Mensagem do Graal. Cada força, com suas subespécies, atua na correspondente matéria, quer a fina, quer a grosseira, formando assim, devido à sua diferença específica, planos ou mundos diferentes que, considerados isoladamente, são meros fragmentos do conjunto da criação, já que a força que os formou é também uma parcela modificada e derivada da força divina e perfeita e está submetida a leis parciais, que não são perfeitas, mas apenas fragmentárias. Somente a reunião de todas as leis dos diferentes planos do mundo resultam de novo em leis perfeitas, que foram colocadas pela vontade divina na criação primordial, no reino espírito primordial. Por isso tem o germe do espírito humano que percorrer todos os planos do universo, de maneira a vivenciar em si suas leis peculiares e torná-las vivas dentro de si. Uma vez havendo colhido todos os bons frutos, então terá adquirido realmente consciência dessas leis e poderá, consequentemente, penetrar no paraíso, se as tiver utilizado direito e de acordo com a vontade de Deus. Elas, por seu próprio efeito, o levarão para lá, onde poderá então interferir conscientemente, auxiliando e incentivando nos planos parciais inferiores, função esta que constitui a missão mais alta de um espírito humano aperfeiçoado. Jamais poderá estar preenchido completamente, porque os planos universais existentes podem ser ampliados infinitamente, pois pairam no infinito. Assim se vai tornando cada vez maior o reino de Deus, edificado e ampliado gradualmente pela força dos puros espíritos humanos, cujo campo de trabalho será a pós-criação, que eles poderão dirigir do paraíso, visto já haverem percorrido todos os planos e disporem de pleno conhecimento dos mesmos. Que fiquem essas explicações apenas para que não ocorram erros derivados das referências à força divina e à força espiritual, já que de fato só existe uma força única derivada de Deus, da qual se formam as subespécies. Quem conhece todos esses processos jamais aguardará puerilmente coisas irrealizáveis que não se enquadrem nas leis da criação. Assim também o Filho do Homem não poderá provocar catástrofes que se desencadeariam imediatamente com um simples gesto de sua mão. Isso iria contra as leis naturais, vigentes e inalteráveis. Cada força, com suas subespécies, atua na correspondente matéria, quer a fina, quer a grosseira, formando assim, devido à sua diferença específica, planos ou mundos diferentes, que, considerados isoladamente,
são meros fragmentos do conjunto da criação. Só que a força que os formou é também uma parcela modificada e derivada da força divina, e perfeita está submetida a leis parciais, que não são perfeitas, mas apenas fragmentárias. Bom, então aqui Bedruchin está dizendo que existem diversos mundos, desde os mais energéticos, os mais próximos da perfeição de Deus. E conforme eles vão se fragmentando e em subespécies, eles vão se estendendo para outras partes do universo e vão formando mundos específicos com as suas leis. Agora os mundos já foram todos formados, né? Não existe mais nenhuma espécie. Agora, esses mundos já formados podem ser ampliados constantemente, porque não existe limite de espaço vazio, né? O zero absoluto, ele é infinito, não tem começo nem fim. E tudo que contém substância, que forma um mundo, então suas espécies, né? Subespécies e tal, elas têm limite, tem começo e tem fim. Então, tudo que contém substância tem começo e fim. Então, temos aí, desde o principal reino, né, que próprio Deus Pai vive, que é o reino inenteal. Ele é cercado e, vamos dizer assim, ele pode-se dizer que ele é o centro do reino divino, o reino inenteal. Eu penso que seria como se fosse uma estrela, né? Que em seu centro está aquele núcleo que tem todas as reações físicas nucleares. Porque é no centro que está a maior pressão e a fonte da luz, que dá a vida ao Sol. E mesma coisa em relação a Deus e a sua criação inenteal. Na verdade, nem seria criação, né? Ela reflete a inentealidade de Deus, ou seja, a sua natureza não criada. Depois tem o reino divino, que certamente também tem suas subespécies no mundo divino, que vão se tornando menos energéticas, se é que se pode falar isso, né, do reino divino, né? E então existe também um ápice do reino divino e uma fronteira final. E a partir dessa fronteira final se liga o reino espírito primordial. E em sequência vem o reino espiritual, depois o reino enteal e depois os reinos materiais de matéria fina e matéria grosseira. Tudo isso faz parte da criação, que tem que se distinguir bem a criação divina, que é da incandescência branca, e a do reino espiritual, que já foi feito a partir do que não foi aproveitado, vamos dizer assim, no reino divino. As substâncias, enfim, os resquícios que não encontraram nenhuma utilidade. Então, passa para um novo reino, e ele, conforme a distância, ele se condensa, ele se forma, e cada qual, vamos dizer assim, tem uma certa lei específica também para cada plano, né? Mas que tudo obedece à direção que vem sempre, que está mais alto, né? Que dirige todas as criações, são as leis de Deus, a força de Deus, que penetra tudo. Mas conforme a distância dessa pressão da luz, a fonte, né? Vamos dizer assim,
cada subespécie ou mundo, quanto mais distante da fonte, vai se densificando e perdendo a energia, vamos dizer assim, até chegar ao reino dos materiais, de matéria fina, onde estão nossas almas, e matéria grosseira, onde estão nossos corpos físicos, que aí já não tem vida em si, vai incandescida de dentro para fora. Somente a reunião de todas as leis dos diferentes planos do mundo resultam de novo em leis perfeitas, que foram colocadas pela vontade divina na criação primordial, no reino espírito primordial. Então é isso. Basicamente, pode-se dizer que existem 3 grandes reinos, né? Que é o reino inerteal, onde vive Deus, o reino divino, onde Deus destinou o seu Filho Jesus Cristo, e o reino espiritual, que foi dedicado ao Espírito da Verdade, ao Filho do Homem, Emmanuel Abidurshim. Por isso tem o germe do espírito humano que percorrer todos os planos do universo, de maneira a vivenciar em si suas leis peculiares e torná-las vivas dentro de si. Então nós somos germes espirituais inconscientes que descendemos da última plano ou mundo do reino espiritual e do lugar que nós nos originamos não tem a energia suficiente para que nós tornássemos autoconscientes naquele plano. Aí tivemos o único caminho que nos restou para a nossa espiritualização é virmos para os reinos mais densos, mergulharmos nos mundos mais densos em direção a, por fim, a encarnação aqui no plano físico. Por isso tem o germe do espírito humano que percorre todos os planos do universo, de maneira a vivenciar em si suas leis peculiares e torná-las vivas dentro de si. Então recebemos com invólucro de cada igual espécie do plano, saindo da centelha espiritual no paraíso, ela decide, ao sair do reino espiritual em direção ao reino interior, já recebe invólucro daquela espécie, daquele plano, até chegar no reino material, matéria fina, onde surgem nossas almas. E recebemos as nossas almas, o próprio invólucro, né? Que rodeia a nossa essência espiritual, e a alma é de acordo com nossa alma é de constituição conforme a matéria fina. Uma vez havendo colhido todos os bons frutos, então terá adquirido realmente consciência dessas leis e poderá, consequentemente, penetrar no paraíso. E se as tiver utilizado direito e de acordo com a vontade de Deus, elas, por seu próprio efeito, o levarão para lá, onde poderá então interferir conscientemente, auxiliando e incentivando nos planos parciais inferiores, função esta que constitui a missão mais alta de um espírito humano aperfeiçoado. Então, somente vivenciando todas as leis específicas, densidades desses planos inferiores, a nossa semente espiritual poderá, com a pressão, ela ser desenvolvida como se fosse uma larva que vai andando pelos galhos, as folhagens, comendo folhas, até se solidificar e depois se transformar em uma borboleta, uma bela borboleta, que
fase final da sua vida, né? Então é mais ou menos isso que ocorre conosco, seres humanos em desenvolvimento. Teremos que vivenciar cada plano, cada densidade, com as encarnações, e com isso nossos espíritos vão se fortalecendo, adquirindo um corpo, um brilho especial que, que nos possibilita retornar conscientemente ao paraíso. Jamais poderá estar preenchido completamente, porque os planos universais existentes podem ser ampliados infinitamente, pois pairam no infinito. Que todas as criações, todo o mundo, ele está pairado no infinito. O infinito é o zero absoluto, né? Espaço infinito. Então, estando inserido, os mundos eles podem se estender. Assim se vai tornando cada vez maior o reino de Deus, edificado e ampliado gradualmente pela força dos puros espíritos humanos, cujo campo de trabalho será a pós-criação, que eles poderão dirigir do paraíso, isto já haverem percorrido todos os planos e disporem de pleno conhecimento dos mesmos. Assim se vai tornando cada vez maior o reino de Deus, edificado e ampliado gradualmente pela força dos puros espíritos humanos, cujo campo de trabalho será a pós-criação, que eles poderão dirigir do paraíso, visto já haverem percorrido todos os planos e disporem de pleno conhecimento dos mesmos. Essa pós-criação seria os mundos mais densos do que o reino espiritual, do qual procedemos. O reino espiritual, o grande reino espiritual, ele, o mais alto é o reino espírito primordial, com as suas 7 planos, 7 mundos. O ápice fica o Burgo do Graal, onde atua os divinos Parcival, Rei dos Reis, que é a justiça e vontade de Deus, Maria, tem uma pequena parte do amor de Deus, e Irmingarde, que é a pureza de Deus. Então esse é o reino primordial. Depois, em seguida, vem o reino espiritual, que, vamos dizer assim, sempre é uma cópia, né? Porque os planos se baseiam assim, desde o início, né, vamos dizer, do reino inerteal, que Deus criou como primeira criação, né? Que se chama de inerteal não criado, que é o que o próprio Deus edificou. Depois disso vem o reino divino. Aí os seres que lá nasceram, por exemplo, os arcanjos, os anciãos, né? O reino divino é algo muito, muito diferente para nós, seres humanos. Então, muita coisa ficará incompreensível, mas se sabemos que é o reino da esfera de incandescência branca. Então, são as pessoas, os seres que lá vivem e conseguem suportar aquela pressão, aquela luz. Então, sempre é uma espécie de imitação, a partir do reino inerteal de Deus, que ele edificou as suas coisas, e aí passa para a ideia, enfim, todas as criações, enfim, todas as edificações, os seres do reino seguinte procuram imitar, né?
E depois do reino divino tem o reino espírito primordial. Então procuram os primordiais imitar aquela criação do reino divino. E até por fim chegar aos reinos materiais. Né? Então a nossa função é isso, é uma ligação, porque nós estamos aqui no reino espiritual, então sempre as centelhas espirituais vão encarnar em desenvolvimento, vão encarnar nos reinos materiais e se faz uma interligação, porque a nossa essência sendo espiritual, com a nossa atuação aqui na matéria, existe um fortalecimento, uma troca de energias, vamos dizer assim, vão segurando e elevando toda a criação material também. Embora ela sempre vai ser tem uma substância morta. A matéria é morta em si. Ela tem que ser encandecida de dentro para fora. De dentro são a força inerteal, quer dizer, enteal e espiritual. Que fiquem essas explicações apenas para que não ocorram erros derivados das referências à força divina e à força espiritual, já que de fato só existe uma força única derivada de Deus, da qual se formam as subespécies. Então, a irradiação sempre vem de Deus. No início, né, somente existia Deus, a sua irradiação e o espaço infinito, sem fim. Eram só esses três conceitos. Aí teve um momento que ele decidiu fazer criações, mudar o seu estado, né? E através dessas irradiações, ele criou as substâncias para a formação dos seus mundos. Então foi mais ou menos assim. Quem conhece todos esses processos jamais aguardará puerilmente coisas irrealizáveis que não se enquadram nas leis da criação. Assim também o Filho do Homem não poderá provocar catástrofes que se desencadeariam imediatamente com um simples gesto de sua mão. Isso iria contra as leis naturais vigentes e inalteráveis. Então é isso, a questão do Filho do Homem, né, que o Filho do Homem é o Senhor do Juízo. Então, ele encarnou Mário Abdullahshim com essa finalidade, ele tanto salvar quanto ancorar a sua palavra viva na criação, nas 7 partes universais, mas ele se enquadra dentro das leis, não é? Ele não pode pegar uma varinha mágica, fazer isso, aquilo, isso não é. Deus não é mágico, Deus é Deus, ele trabalha conforme as suas leis, conforme a sua natureza. Então tudo tem a lei do karma, tudo é regulamentado por leis e basta a nossa tarefa é buscar a compreensão e atuar de acordo com essas leis. Então é isso, a força é única a partir da irradiação. Agora, conforme a distância, se vai criando subespécies, mundos diferentes que contém uma substância própria daquele reino. E mesmo em um determinado reino, por exemplo, o reino espiritual, tem 7 mundos. Então a espécie é a mesma, mas em cada plano
quanto mais alto, né, por exemplo, o primeiro plano do reino divino, do reino espiritual, é o que tem mais energia, mais luz, quanto que o sétimo é o mais denso. Nós, seres humanos desenvolvidos, surgimos desse plano mais denso. E justamente por ter nossas essências terem surgido lá, nós não conseguimos nos autoconscientizar imediatamente, como muitos conseguem, vamos supor, os mais fortes, que estão nas camadas mais energéticas, que têm substâncias mais, mais luminosas, vamos dizer assim. E aí o nosso caminho foi somente para a descensão, para os reinos, em direção aos reinos materiais, para que essa semente, essa essência espiritual tivesse o necessário atrito, a necessária pressão para despertar, né? E acordar com as vivências, com as encarnações, até formarmos o nosso corpo espiritual. Que se ele estiver pelas boas intuições, com a boa vontade, ele será belo, ele será luminoso, tal qual uma estrela, talvez até mais. E aí, dessa forma, consegue se tornar um filho de Deus. É isso que é o fundamental. Sempre existe uma certa dúvida que quando Jesus falava, né, questão de filho de Deus. O filho de Deus, nós, seres humanos, podemos nos tornar filho de Deus somente através da autoconsciência. Quando nós deixamos nosso estado de consciência, né, e através das vivências nos tornamos um espírito autoconsciente, que já, ou seja, um espírito perfeito, que pode atuar com todas as potencialidades. Então isso aí é um filho de Deus, porque se torna um servo útil na vinha do Senhor. Mas não saímos do nosso estado de criatura. Pode dizer que é um filho de Deus com F, né? É minúsculo, diferente de Jesus. É filho de Deus com maiúsculo. Ele é próprio, tem uma parte de Deus. Então, ele é Deus. Então, não se pode confundir. Tem que fazer uma diferenciação. Então, muitos vezes conheceram a Bidurchin, falaram dessa. Se você é filho do homem, porque não desencadeia o juízo, não sei o quê. Isso não pode, tem que sempre ter os prazos corretos. Ele veio um tempo antes do juízo, justamente para permitir que os seres humanos, nós seres humanos, reconhecêssemos a sua mensagem do grau e assim pudéssemos, através dessa palavra viva, buscarmos a evolução, a nossa salvação. E é isso que é o importante. O espiritual é mais leve e ágil do que a mentalidade, portanto mais rápido. Por isso, a mentalidade necessitará de mais tempo do que o espiritual para atuar. Sim, é inevitável que a mentalidade, isto é, os acontecimentos elementares, exijam mais tempo do que o espiritual para que suas alterações se tornem perceptíveis. Da mesma forma, através dessas forças, a matéria fina se move mais depressa do que a matéria grosseira. Todas as leis que devem ser cumpridas não podem ser evitadas nem violadas. Todas elas são conhecidas acolada na luz. Dá-se o envio de emissários ou encarregados especiais com ordens categóricas tais que os resultados finais se ajustam à vontade divina. Um dispêndio de grandeza, incompreensível para os homens, se tornou necessário agora para o atual juízo. Mas ele funciona de maneira tão precisa que, na realidade, não ocorre nenhum retardamento.
até o ponto em que a vontade humana deve colaborar. Somente os homens, com toda obstinação, insistem em se colocar fora de todo e qualquer cumprimento, impedindo hostilmente a marcha certa, com uma vaidade que os liga à terra. Muito bem, já 30 minutos desse vídeo, essa dissertação Desce da Cruz, dissertação 46 da Mensagem do Graal, na luz da verdade. Desce da Cruz, segundo volume da Mensagem do Graal, obra em 3 volumes, que a Ordem do Graal na Terra edita em língua portuguesa, português brasileiro, www.graal.org.br, e o Movimento Internacional do Graal, que também edita a Mensagem do Graal, da Fundação da Mensagem do Graal, sediada na Alemanha, que traduz a Mensagem do Graal para mais de 20 idiomas, a partir da Mensagem do Graal, que foi escrita em alemão pelo escritor Oskar Ernst Bernhardt, que usou o pseudônimo de Abidrushim. Então ele foi o Espírito da Verdade, é o Espírito da Verdade que Jesus havia prometido. Então é isso, essa dissertação tem 6 páginas, e faltou meia página aqui. No próximo vídeo eu concluo a leitura e faço uma reflexão. Muita paz, muita luz a todos. Ótima noite.